muito especial que a nossa irmã mencionou. Tempos atrás, nós entregamos aqui para a igreja esse livro. Quem trouxe esse livro aqui? Levanta o livro aí, deixa eu ver. Ó, esse livro aqui é uma compilação do Espírito de Profecia, da irmã White. Tá? Então, eles pegaram várias citações que a irmã White falou sobre família e a importância da família no cumprimento da missão. Então, você sabe que é importante cumprir a missão. Aí nós temos o Will, a equipe dele lá, Ministério Pessoal, tá certo? Nós temos a Escola Sabatina, nós temos os departamentos promovendo a missão em cada um deles. E a família também não pode ficar de fora da missão. Então, é por isso que você vai começar a acostumar a cantar este hino que foi cantado aqui. Minha Casa em Missão. Na verdade, esse título, Minha Casa em Missão, embora seja mais do que sugestivo, apropriado, necessário para a nossa programação de família, também é um programa especial que em breve nós vamos lançar com a liderança da igreja. O ancianato teve contato com esse programa. É um programa missionário onde nós vamos fazer, onde teremos uma atividade especial para trazer amigos para Jesus, para conseguir amigos e pessoas interessadas em estudar a Bíblia, tá? Então, esse programa chama-se Minha Casa em Missão. E agora, quando você canta aqui no culto como o de hoje, Minha Casa em Missão, você está tomando posse da letra desse hino aqui, para dizer que você quer, que você precisa, que você deseja, que a sua família também cumpra a missão. A irmã White diz que nós já nascemos no reino de Deus como missionários. Em um outro momento, nós vamos ser confrontados com a ideia de que quando nós somos batizados, quando nós fomos batizados, nós já iniciamos ali o nosso ministério de missão, de cumprir a missão. Porque você já começa testemunhando. Já começa testemunhando, ok? Então é o seguinte, o que você vai fazer sempre com esse livro aqui? Todo culto de quarta-feira que for estipulado para ser estudado esse livro aqui, é sempre essa quarta-feira do mês, é isso? Sempre a primeira quarta, tá? Põe na tua agendinha lá, toda primeira quarta do mês você traz esse livro para cá. Você pode ler o capítulo sozinho, com sua família, em casa. Você sublinha, você coloca ali aquilo que foi um destaque, uma coisa assim que você não sabia, que você ficou encantado com aquela mensagem de Deus para você naquela semana. E à noite a gente vai abordar aqui. Se você, eu creio que sim, já deu uma folhada aí, você sabe que depois da página 151, termina o livro. E aí começa o guia de estudos. Tá? Então, cada capítulo que nós estudamos aqui, tem um guia de estudo que a gente responde junto com vocês. Assim, é a dinâmica da nossa programação aqui, para a gente, pelo menos, interagir enquanto nós estamos falando. Você está rabiscando aí, você está anotando, ok? Só alguns minutos a mais que eu demorei aqui para explicar a dinâmica. Toda primeira quarta-feira do mês, você já sabe como é que funciona o programa. Você traz o livro para cá, ele já foi estudado aquele capítulo por você, você já sublinhou, já discutiu com a sua família, você já ficou pensando, orando naquela semana sobre a sua família cumprir a missão. E quando vem a noite aqui, a gente tem os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a gente tem o compartilhamento do estudo da Bíblia e porções do Espírito de Profecia. Em primeiro lugar, a Bíblia. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28.
vamos lá para a informação que Jesus Cristo nos dá a respeito do cumprimento da missão. O chamado para cumprir essa missão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. São os 3 últimos versos do livro de Mateus. Ok? Eu vou ler assim na minha Bíblia, você acompanha na sua aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Muito bem, não vamos delongar sobre alguns verbos importantes aqui, como a ideia em que Jesus está dizendo assim, ide, é um imperativo, é uma ordem, é para você ir, não é para ficar parado. Aliás, quando Deus deseja que a família cumpra qualquer missão, está embutida nessa ordem uma ação. Ide. Ó, aqui é fazer discípulo, aqui é batizar, aqui a missão é ensinar as coisas que o Espírito Santo nos fará lembrar para ensinar e aquilo que ele ordenou. O detalhe é que no cumprimento da missão, nas linhas finais desse texto, Jesus promete estar do seu lado. Não é fácil ser missionário. Às vezes as pessoas têm uma ideia romanceada de missão. Aí, fala assim, pastor José Alves foi missionário 19 anos lá no Amazonas. 5 anos lá na África. Pastor, deve ter muita história, né? Tenho uns 20 e tal anos de história para contar, né? De missão. E eu também gosto de contar as histórias. Mas, conquanto elas sejam interessantes e talvez até motivadoras, inspiradoras para alguns, a história de missão mais bonita é a sua, com Deus, porque o compromisso que Jesus pediu aqui foi para que eu e você fôssemos esses discípulos e levássemos a mensagem, ok? Então, quando você vai na página 10 do seu livro, abre aí, página 10, você vai ver o seguinte, que fazer evangelismo é considerado pelo Espírito de Profecia, e a gente sabe, na prática, um desafio. Por isso o título, o livro começa assim, o desafio do evangelismo. A palavra evangelho significa boas novas, novidade, ok? Então, evangelismo é aquela ação que nós fazemos de levar novidade para as pessoas. No tempo de Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 primeiros evangelhos, a novidade era que aquele homem que nasceu humilde, cresceu ali, aquele homem de Nazaré, é o Messias. Essa era a novidade. E para nós, hoje, temos que informar a esse mundo que esse homem que nasceu em Belém, este homem que viveu e que foi descrito aqui nos evangelhos, é o mesmo que virá em breve nas nuvens dos céus, com seus anjos. Então, é um desafio anunciar a volta de Jesus para quem não quer ouvir. A proclamação da mensagem está relacionada intimamente, a irmã White diz aqui, a essa comissão evangélica. Essa comissão evangélica é esse texto que nós lemos aqui, tá? A grande comissão. E a irmã White está fazendo referência de que essa mensagem é uma força viva. Não é só o fato de que Jesus veio a esse mundo, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. E em breve ele vai deixar esse serviço sacerdotal para vir nos buscar. Ok? Então essa mensagem continua com uma força viva.
E o que me chamou a atenção nesse capítulo é que a irmã White está declarando que essa mensagem, imaginem como se fosse um pacotinho aí de salvação, tá? A mensagem, essa mensagem, esse pacotinho aí, foi confiado e foi depositado à igreja para que ela pudesse distribuir. A igreja é depositária da mensagem. As pessoas devem tremer com a noção da responsabilidade de conhecer a verdade. Já pensou isso? São chegadas as cenas finais do mundo e aqueles que considerarem devidamente essas coisas serão levados a fazer inteira consagração a Deus de tudo que possuem e são. A irmã White está me chamando a atenção sobre a pesada responsabilidade de advertir o mundo sobre esse juízo iminente. Quando ela descreve a crise atual, tenta imaginar essa crise atual em 1895. Ela falava sobre uma crise atual, moral, pecaminosa que existia no tempo dela. Você acha que melhorou de lá para cá? Piorou e muito. Ó. Então, temos que sentir agora que precisamos fazer com intenso fervor uma proclamação e comunicar aos outros as verdades que Deus tem revelado para o tempo atual. Ela diz, sabe o quê? Que evangelismo é nosso verdadeiro trabalho. Anunciar, e preste bem atenção, tá? Não é você fazer curso de oratória e agora você virar um pregador, uma pregadora e vir aqui o púlpito e anunciar. Você anuncia o evangelho, você fala dele com o que você come, com o que você bebe, como você se veste, como você fala, como você se comporta diante das situações, como você é fora da igreja também. E principalmente porque nosso campo de atuação é lá, não é aqui. Aqui a gente vem se encontrar com Jesus, a gente vem para se inspirar nele, e aqui a gente vem para comungar uns com os outros, e tudo isso é importante. Mas o evangelismo é nosso verdadeiro trabalho. A irmã White diz que nós temos que fazer isso com rapidez. Tá? E é um trabalho fervoroso. Os últimos dias, ela diz que são de confusão. E por isso, nós precisamos nos posicionar. Erguer o estandarte em lugares entenebrecidos. O exército de Satanás é grande. E por isso nós temos que invadir as fileiras do inimigo para proclamar essa mensagem salvadora de Jesus Cristo. E a irmã chama isso de a mais elevada obra. Tá? Bom, uma vez que ela é levada avante para todos os lugares, ela vai se tornar de grande valor e vai ter uma influência alargada. E tem que ser assim. E, olha só, para os nossos desafios. Tenta olhar a geografia da nossa igreja aqui. As ruas adjacentes à nossa igreja. Os bairros que estão bem próximos de nós aqui. A irmã White diz que os lugares novos são os melhores. Estou na página 14, no meio lá, diz que os lugares em que a verdade nunca foi proclamada são os melhores para trabalhar. O pastor Bulhon, participei de algumas aulas aí no mestrado ou doutorado, não lembro com ele, e uma das matérias era sobre evangelismo, óbvio, né? Ele é um evangelista nato, né? E ele gostava de usar a seguinte expressão: você tem que coçar onde está coçando. Aí ele queria dizer o seguinte: por que você vai insistir em ficar sempre aqui ao redor, aqui, quando tem lugar que tem pessoas que nunca ouviram a mensagem de Jesus Cristo? É lá que está coçando. Tem que coçar onde está coçando. Essa é a ideia. Por favor, irmãos, sejamos embaixadores de Cristo. Você abra aí o seu primeiro questionário aí. Depois da página 151.
Se você tem uma caneta, anota aí, tá? É a página 3. Olá, muito bem, chamados para a missão, ok? Recebemos a ordem de ir como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir, persuadir homens e mulheres, apelando para que atente à palavra da vida. Também nos é dada a certeza de constante presença de Jesus, sejam quais forem as dificuldades com que nós tenhamos que defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós essa promessa misericordiosa. Que promessa? Essa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos, conforme lemos lá na página 10, ok? Então, se você tem uma caneta e está aqui, você anota aí. Se você está em casa, faz o mesmo. Participa conosco desse exercício. Se você está dirigindo, por favor, não faça isso. Chega em casa, grava bem, chega em casa e depois você anota aí, tá bom? Se você está impossibilitado de escrever. Muito bem. Primeira pergunta. Quer estejamos no lar, no trabalho, na igreja, é necessária coerência entre a teoria e a prática, pois pregamos por meio do nosso estilo de vida. Então, como o evangelho deve ser apresentado? O que Deus deseja? Então, na página 10, que é o primeiro capítulo, tem a resposta, ok? E é esse parágrafo aí. Você está vendo esse parágrafo no seu livro aí, correto? O evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como o quê? Como uma força viva, tá? Para transformar o caráter. Se o evangelho não for apresentado atrativo assim, como uma força viva, ninguém vai se empolgar pelo evangelho. Fala, evangelho não muda nada, não acrescenta nada. Não, ele é uma força viva para transformar o caráter, ok? Então, a pergunta lá, o que Deus deseja? O que Deus deseja? Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder dela. Isso é o que Deus quer, tá? Que você seja testemunha. Quando você lê o livro de Atos, você não vê que em Atos, Jesus está dizendo que a verdade precisa de advogados. Ele diz, vocês fiquem aqui, recebam o poder, e ao receberem o poder, e aí então vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que ele quer, que você seja testemunha do poder dela. Ok? Então, testemunhar não é só pregar, não é só anunciar por meio do púlpito, mas a sua vida, ok? Segunda pergunta, estamos vivendo os últimos dias da história do mundo, você crê nisso? Em meio ao caos, o que Deus nos diz? O que nós temos que fazer? Aí já na página 12 do capítulo 1, nós temos a resposta. A Moab está dizendo que as nações estão em desassossego. Não tem paz, é um sufoco danado aí. Tempos de perplexidade estão à porta. As ondas do mar bramam, o coração das pessoas desfalece de temor na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas aqueles que creem no Filho de Deus ouvirão sua voz no meio da tempestade, dizendo-lhes, no meio da tempestade, no meio da bagunça, nós vamos ouvir isso. Sou eu. Escreva aí. Não tenha medo. Essa é a palavra de Jesus para você. Vemos o mundo jazendo na maldade e na apostasia. A rebelião contra os mandamentos de Deus parece quase universal, né? Em meio ao tumulto da agitação e confusão em todas as partes, o que tem que acontecer ainda? Há uma obra a ser feita. Ok? No meio desse caos, Deus está dizendo o seguinte, fica tranquilo, sou eu, não tenha medo. Mas no meio desse caos moral, uma obra tem que ser feita no mundo. Por meio do meu e do seu testemunho. Família,
tá? Família. Terceira pergunta. O que acontece quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição? Ah, não, acho que não é comigo, não é com a minha família e tal, enfim. E quando as pessoas negam esse chamado de Deus aí, quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, olha só, o que acontece? Ele concede força adicional. Tá? Quando você vê as pessoas, não, eu não quero saber de Deus e tal, e ao invés de você ficar desanimado, a irmã está dizendo que Deus te dá um poder, concede um poder adicional, uma força adicional, para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, a igreja de Deus, o que precisa a igreja de Deus fazer? Abrir caminho através das mais fortes barreiras, tá? A igreja de Deus abrirá, escreva aí, caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Você está encontrando resistência? Acha que Jesus não está interessado pelas famílias que estão ao seu redor? Ou as pessoas estão dizendo que Deus não se importa com elas? Você vai ter força adicional, a igreja de Deus vai abrir um caminho e a verdade vai triunfar por todos os obstáculos. Amém? Tem que ser a minha e a sua família aí, ok? Quarta pergunta, estamos indo para o final. A família precisa incutir no coração dos jovens o desejo de evangelizar. Olha a nossa responsabilidade. Tá? Por que é necessário o preparo dos jovens para essa missão? Começa lá em casa, tá? Não é o Ministério Jovem aqui, o Ministério Jovem da igreja vai fornecer ferramentas para os jovens cumprirem a missão, mas começa em casa. Então a pergunta é, por que é necessário preparar para essa missão? Isso está lá na página 16, no primeiro capítulo. É esse parágrafo, ó. Os porta-estandartes estão sucumbindo e os jovens devem se preparar para tomar os lugares vagos. Então, os missionários mais antigos estão morrendo, alguns estão ficando impossibilitados de continuar pregando, testemunhando, questão de saúde, de limitações e por aí vai, ok? Mas a pergunta, então, aqui é por que é necessário? Primeiro, porque alguns lugares estão ficando vagos. E a juventude tem que ser preparada para que a mensagem possa ser ainda proclamada. Por que tem que preparar os jovens? Porque os adultos não vão viver para sempre. E os jovens vão fazer o quê? Eles vão continuar proclamando a mensagem. É isso que você tem que anotar aí, fortemente. A luta ativa tem que ser estendida. Aqueles que são jovens e têm forças devem ir aos lugares entenebrecidos da terra para chamar ao arrependimento as pessoas que estão perecendo. Tá? Então vamos lá? Deus convida seus filhos, especialmente os jovens, a trabalhar em sua vinha. O que ele fará por aqueles que aceitarem o convite? Qual o diferencial dos jovens? Ainda na mesma temática da pergunta anterior. É o texto de Mateus 21, versículo 28, você conhece? O pai tinha 2 filhos, falou para um filho, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Tá bom, eu vou, na hora não foi. Filho, falou para o outro, vai trabalhar na minha vinha hoje. Não quero, mas depois arrependido foi. E Jesus disse, quem fez a vontade do pai? O segundo, você conhece bem esse momento aí, certo? Então, o convite, Deus continua fazendo o convite. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Deus fará dos jovens... Deus fará dos jovens de hoje escolhidos depositários, escolhidos do céu, a fim de que apresente o povo a verdade, em contraste com o erro e a superstição, se eles se entregarem a Ele. Deus coloca a responsabilidade sobre jovens vigorosos, que tenham a sua
palavra no coração e que apresentem a verdade a outros. Ok? Então, aí está. A irmã está dizendo que a nossa família é depositária da mensagem e os jovens, eles foram escolhidos pelo céu para serem depositadas essas mensagens e ele vai usá-los. Vai usar os jovens. Se eles mantiverem isso, se eles mantiverem a palavra dele no coração deles. A última pergunta para refletir agora, na verdade não é pergunta. A boca fala do que o coração está cheio, não é assim? O que acontece quando estamos com o coração ardendo com a palavra do Senhor? O que acontece? Você tem que pensar aí, e se você tem alguma solução para isso, se você tem alguma resposta para isso, você escreve aí. Concluindo, a solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tem ainda raiado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. Que solene responsabilidade, não é? Para a próxima quarta-feira que nos reunimos, nós vamos aqui, tivemos uma ideia sobre o desafio do evangelismo. Mas o próximo capítulo fala sobre as multidões das metrópoles. E nós estamos rodeados de cidades grandes aqui. Cotia é uma cidade grande, São Paulo é uma cidade grande, outras grandes cidades estão aqui em volta. E o desafio que nós temos da nossa família ser missionária e cumprir a missão de evangelizar. É uma solene e sagrada mensagem. Se você quer, junto com a sua família, atender esse chamado divino, esse ide, eu vou convidar você para cantarmos juntos o hino Mensagem ao Mundo. Acho que é 244, alguma coisa aí. Mas, por favor, vamos cantar e vamos fazer desse hino a nossa vontade. E quando cantarmos esse hino, pensa que você está falando exatamente isso, ou pedindo exatamente isso para o Espírito Santo impressionar você. Vamos dar a mensagem ao mundo. Proclamar a história da cruz, a história de Jesus. Fiquem em pé, vamos cantar o hino Mensagem ao Mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, da história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Dever é levar Cristo ao mundo, pois só Ele pode salvar.
e pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Oremos. Nosso Deus, enquanto esse lar de paz e amor ainda não é realidade na nossa vida, enquanto em nosso ambiente terrestre queremos que o Senhor habite em nosso lar, em nossa casa, e faça da nossa casa um campo missionário. Que seja uma fábrica de missionários, que os nossos jovens, nossos filhos, quem estiver sob a nossa influência, nossos vizinhos, com quem nós nos relacionamos, na escola, no trabalho, conheçam o Evangelho de Jesus Cristo por meio de nós. Usa-nos para o cumprimento dos seus propósitos aqui nessa terra. Aí sim, Jesus Cristo sendo apresentado a este mundo, Ele em breve voltará. Queremos estar prontos, juntamente com toda a nossa família, para esse glorioso dia. Salva-nos todos para o Teu reino, dá-nos uma boa noite, uma continuidade de semana feliz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.